Olá, amados irmãos e irmãs, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal Oração, Formação e Comunhão com o Padre Edivaldo Monteiro. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo do livro do Deuteronômio. Se você não acompanhou o primeiro vídeo que dá uma introdução a este livro, você pode ir no nosso canal e procurar Deuteronômio 1. Ele dá a introdução e o início deste estudo. Vamos continuar hoje este estudo com os temas principais que abordam o livro do Deuteronômio. Certos temas teológicos comparecem particularmente no Deuteronômio, ou então recebem ali mais ênfase do que nos demais livros do Pentateuco. Alguns destes temas são brevemente apresentados neste tópico que iremos estudar agora. O primeiro tema é Deus. Um princípio fundamental subjacente ao Deuteronômio é o monoteísmo, expresso na convicção de que o Deus de Israel não apenas é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Está lá em Deuteronômio 10, versículo 17. Mas também o único Deus, o Deus vivente. Deuteronômio 5, versículo 26. Também outros livros do Pentateuco reconhecem o Senhor como o único Deus, mas dedicam-se mais a proibir a adoração a outras divindades do que a refutar a fé na sua existência. O Deuteronômio, amados irmãos e irmãs, é o primeiro livro da Torá a sustentar isso, mostrando que somente ele realizou feitos que provam a sua divindade. Está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 33 a 40. E também nos capítulos 3, versículo 24. O Deuteronômio dá também uma das poucas explicações no Pentateuco, a proibição dos ídolos. Está lá em Deuteronômio 4, versículo de 9 a 20. Então vocês vão observando que esta ideia, que costume nosso cristão católico de cultuar um único Deus como Senhor de todas as coisas, está lá na raiz, no livro do Deuteronômio. Outro traço do monoteísmo deuteronômico é o ensinamento segundo o qual Deus de Israel guia também a história de todos os outros povos. Deus não é Deus só dos católicos, mas é de todos os povos, de toda a humanidade. Está lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo de 20 a 23, e Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. O tema principal do Deuteronômio é a fidelidade ardente e exclusiva de Israel deve ter ao Senhor, conforme expresso em Deuteronômio 6, versículos 4 a 5. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tu amarás o Senhor de teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser e com todas as tuas forças. O Shema Israel, ou seja, o escuta Israel, é a oração por excelência do povo judeu. E o ponto central na tradição e na espiritualidade bíblica do Antigo Testamento. E ao mesmo tempo, uma síntese da sua teologia e espiritualidade. Vejam, amados irmãos e irmãs, como é importante o escuta Israel, o Shema Israel, esta oração de pedido, esta oração que cada um de nós, conforme também o povo judeu fez, de escutar a Deus. A oração é o momento em que escutamos Deus falar. Encontra-se aqui, por assim dizer, o resumo dos temas centrais do Deuteronômio: mistério de Deus, eleição de um povo na continuidade de sua história e exigência de ação que engloba todos os níveis da vida. A ideia que o Deuteronômio transmite do Senhor
é a de um Deus justo e cuidadoso, que dá leis justas. Está lá em Deuteronômio 4, versículo 8. Que faz justiça ao órfão, mas também à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Deuteronômio 10, versículos 18. Ele é fiel e cumpridor dos seus compromissos. Deuteronômio 7, versículo de 8 a 9. E Deuteronômio 32, versículo 4. Em notório contraste com os livros mais antigos do Pentateuco, principalmente aquelas perícopes que refletem o ponto de vista sacerdotal, o Deuteronômio enfatiza a transcendência de Deus. Ele é próximo a Israel. Deuteronômio 4, versículo 7. Mas apenas em sentido espiritual, visto que ele não se faz presente fisicamente sobre a terra. Enquanto alguns trechos do Êxodo descrevem o santuário como a morada de Deus. O Deuteronômio diz que Deus habita o céu. Está lá em Deuteronômio 26, versículo 15. E que apenas o seu nome habita o santuário. Deuteronômio 12, versículo 5. Em Êxodo 25, de 10 a 22, a Arca da Aliança é concebida como um trono de Deus, do qual ele fala a Moisés, enquanto Deuteronômio descreve a arca apenas como a custódia das tábuas da lei. Deuteronômio 10, versículo de 1 a 2. Vocês estão percebendo como é importante o estudo do livro do Deuteronômio, porque nós vamos aprofundando e entendendo a nossa fé, a nossa religião, hábitos que nós temos hoje, que não são de agora, mas que são da nossa raiz judaica, a partir do livro do Deuteronômio. Além disso, amados irmãos e irmãs, o Deuteronômio evita referir-se ao kavod, glória, que é literalmente peso de Deus, expressão que nos livros mais antigos refere-se à sua presença física. Na descrição da teofania do Horebe, segundo o Êxodo, Deus desce sobre a montanha. Está lá em Êxodo 19, versículo 11, depois o 18 e o 19. O Deuteronômio, em vez disso, enfatiza que Deus fala do céu e que apenas o seu fogo, do qual sua voz é ouvida, faz-se presente sobre a terra. Está lá em Deuteronômio 4, versículo 36. A transcendência de Deus é enfatizada também pelo livro do Deuteronômio, em relação aos livros mais antigos do Pentateuco. No Decálogo, a afirmação do Êxodo 20, 11, segundo a qual o Senhor descansou no sétimo dia, é eliminada. O Deuteronômio, contudo, afirma que o propósito do sábado é prover descanso ao escravo, recordando que Deus libertou Israel da escravidão, do Egito. Está lá em Deuteronômio 5, versículos de 14 a 15. No entanto, ao evitar referir-se ao Senhor em termos físicos, antropomórficos, o Deuteronômio não está apresentando como alguém sensível em relação ao ser humano e à criação de maneira geral. Na obra, assim como em toda a Bíblia, ele é um Deus misericordioso. Deuteronômio 4, versículo 31. É afetuoso, que afeiçoou-se a Israel. Deuteronômio 7, versículo 7. Deuteronômio capítulo 10, versículo 15. Ele também se inflama de cólera por causa do pecado. Deuteronômio 7, versículo 4. E Deuteronômio 29, versículo 26. E Deuteronômio 31, versículo 17. E de ciúme, reivindicando a fidelidade de Israel. Deuteronômio 4, versículo 24. Deuteronômio 5, versículo 9. E Deuteronômio 6, versículo 15. Outro tema que aborda o livro do Deuteronômio é Israel. Se a doutrina sobre Deus representa o fundamento da fé expressa no Deuteronômio, a doutrina sobre Israel é
certamente o principal complemento dessa mesma fé. A concepção deuteronômica acerca do povo de Deus pode ser sumarizada nos seguintes pontos. Primeiro, a nação israelita é o objeto da escolha, ou seja, eleição divina, não pela sua grandeza ou virtude, mas pelo amor prévio e gratuito de Deus a Israel e aos seus pais. Está lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo de 6 a 12, e Deuteronômio capítulo 4, versículo 37. Segundo, com base na aliança do amor do Senhor com Israel e seus antepassados, está lá em Deuteronômio 7, versículo 12, o Deuteronômio enfatiza o dom do eminente da terra, fruto do juramento feito aos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, recorrendo constantemente à terra, cerca de 28 vezes. Terceiro, com base na aliança contraída no Horebe, Sinai, Deuteronômio 4, versículo de 10 a 14, Deuteronômio 5, versículo de 2 a 4, cada geração israelita encontra-se em relação de aliança com Deus, quer compromisso de amor de ambas as partes. No tocante a Israel, isso não equivale apenas a uma relação de amor e lealdade enquanto mandamento, mas a um amor que vem do coração e que envolve todo o ser. Deus não quer somente uma parte, Deus quer Israel todo, Deus quer por inteiro. Assim, o amor de Israel pelo Senhor. Está lá em Deuteronômio 6, versículos de 5, Deuteronômio 10, versículo de 12 a 13, Deuteronômio 1, versículo 1, 13 e 22. Pode ser visto como a resposta ao amor primeiro de Deus. Está lá em Deuteronômio 4, versículo 37. Depois Deuteronômio 7, versículos de 7 a 9. O amor de Israel é essa resposta ao amor primeiro de Deus. Porque sempre é Deus que tem a, vamos dizer, iniciativa. É Ele que primeiro nos amou. Quarto, uma importante motivação do amor israelita por Deus, pela compatriota e pelo estrangeiro, tem sua origem na recordação da condição de Israel como estrangeiro e escravo na terra do Egito. Está lá em Deuteronômio 10, versículo 19, também Deuteronômio 5, versículo 15. Quinto, a aliança é então renovada em Moabe. Deuteronômio 29, versículos de 1 a 15. Com a linguagem semelhante à da aliança feita no Horebe, Deuteronômio 29, 14 a 15, uma resposta genuína de amor e obediência da parte de Israel é entendida como a circuncisão do coração. Está lá em Deuteronômio 10, versículo de 12 a 16. Também, à luz das palavras de Moisés em Deuteronômio 31, versículos de 24 a 29, fica claro que Israel falhará, assim como fez no passado. A revelação da Torá pelo Senhor é insuficiente para despertar a obediência. Faz-se necessário, portanto, que ela seja escrita no coração. Sexto, em Deuteronômio 7, versículo 6, Israel é recordado de que é um povo santo para o Senhor Deus, escolhido como seu povo próprio dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Isso é afirmado primeiramente no contexto da proibição e da necessidade de Israel eliminar da terra toda forma externa de idolatria. Está lá em Deuteronômio 7, versículos de 1 a 2. No Deuteronômio, a santidade não é apenas um status conferido a Israel, como consequência de sua eleição, mas também acarreta certas responsabilidades, incluindo a observância de todos os mandamentos do Senhor. Isso inclui a ideia segundo a qual o Senhor reivindica posse exclusiva sobre Israel como seu povo santo. Sétimo,
No Deuteronômio, em vez de pureza ritual, fala-se mais frequentemente de abominação. O termo aparece ali em 16 ocasiões em relação às seguintes proibições: diferentes formas de idolatria, feitiçaria e magia, animais impróprios ao consumo ou sacrifício, bem como o pagamento de uma prostituta sagrada ou de um sodomita ao santuário, proibição de um novo casamento com a antiga esposa, vestes masculinas em uma mulher, uma proibição que talvez se refira a cultos pagãos, o uso de escalas desonestas. Assim, amados irmãos e irmãs, no Deuteronômio, a definição de abominação é ampla, incluindo a adoração de ídolos, os alimentos proibidos, os sacrifícios indignos, o engano e certos comportamentos sexuais. No item 8º, no Deuteronômio, obrigações que se aplicam apenas a sacerdotes são estendidas a todo o povo. Sugere-se assim que a santidade de Israel pode agora ser vista como uma separação nacional para o Senhor, que também incorpora as qualidades morais do sacerdócio de Israel. Neste sentido, é que Israel pode ser visto como um reino de sacerdotes para o Senhor, não em termos de função, mas segundo as exigências da aliança com Deus. No item 9, por fim, Israel é apresentado como uma família em larga escala. O termo irmão é frequentemente utilizado em referência a compatriotas israelitas, em ordem de suspensão de dívidas, contratação de empréstimos, libertação de escravos, proibição da usuras e outros. Os líderes, os representantes de Israel, sejam juízes, reis, levitas, profetas, são líderes entre irmãos, presumivelmente indicados pelo povo. Está lá em Deuteronômio 16, versículo 18. A preocupação primeira do Deuteronômio é com a justiça no meio do povo, com os juízes no topo da lista de líderes. Em Deuteronômio 16, versículo 18 a 20, Israel deve atender às necessidades dos que podem não ter meios seguros de subsistência, especialmente os que não possuem terras, levitas, viúvas, órfãos, estrangeiros, pobres e escravos. Essa preocupação com os mais vulneráveis reflete o cuidado do próprio Deus para com eles, protegendo-os da exploração e provendo-lhes o sustento necessário. Amado irmão e irmã, o que você está achando do nosso estudo do Deuteronômio? Você pode colocar as suas dúvidas, também aquilo que você achou interessante nos comentários. E não se esquece de dar um like, porque o like salva vidas. Se você coloca um likezinho, um joinha, você pode estar ajudando a gente para que outras pessoas possam fazer este estudo. E outro tema muito próprio deste livro é a terra. A terra é caracteristicamente descrita no Deuteronômio como dom do Senhor a Israel. E toda obra olha na direção da vida de Israel na terra prometida. A promessa da posse da terra aparece em quase todos os capítulos do livro, exceto no capítulo 14 e 22, comumente ligada ao juramento feito aos antepassados, cerca de 28 vezes. Desde o início, está lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 8, sugere-se que o Senhor tinha a intenção de cumprir esse aspecto da aliança realizada com Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes. Assim, a terra é apresentada como algo que já foi dado a Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 8, mas que este ainda deve conquistar. Está lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, capítulo 2, versículo 24, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Uma sentença recorrente que traz bem essa ideia. É a terra que o Senhor, teu Deus, te dará para que possuas como herança.
Está lá em Deuteronômio 3. Em suma, a posse da terra é condicional. Israel deve obedecer a Deus a fim de ocupar a terra com sucesso, desfrutar de suas recompensas e reter a sua posse. Outro tema é o culto. Repetidamente, o Deuteronômio escreve o culto de Israel a ser realizado no lugar que o Senhor vosso Deus houver escolhido para colocar o seu nome. Existe uma tendência entre os estudiosos há mais de um século que considera essa expressão o reflexo de uma norma de centralização do culto de Israel. Von Rad afirma que a exigência de uma centralização do culto israelita é considerada desde sempre a característica mais importante do Deuteronômio em relação ao livro da Aliança. Uma vez que tal fato não se faz realidade antes dos dias de Josias, argumenta-se que o livro data dos tempos desse monarca. Deve-se recordar, porém, que tal hipótese tem sido desafiada, ocasionalmente também por renovados exegetas. O culto define Israel como uma nação santa, ou seja, separada para Deus. Está lá em Deuteronômio 7, versículo 6. Por essa razão, a presumida lei do altar central domina o conteúdo dos capítulos 12 a 26. Nessa longa sessão, o culto provê a moldura e o contexto para as normas que seguem o comportamento social. Inicia-se pela convocação para o culto e se conclui com o próprio objetivo do culto. No meio, encontra-se as questões referentes à justiça social e ao princípio sabático, a estrutura jurídica e seus administradores, e aos detalhes práticos da justiça social. Além disso, o próprio capítulo 12 começa e termina com a polêmica dirigida contra o falso culto e os deuses cananeus. Podemos dizer que o Deuteronômio é, por assim dizer, uma representação da lei do Sinai, na forma de uma exposição ou expansão da lei mosaica. A lei já era integrante da vida de Israel antes do Sinai. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 23. E continuou a desenvolver-se depois do Sinai, em vista das necessidades dos novos tempos e lugares. O Deuteronômio é mais bem entendido, portanto, como um documento de renovação da aliança, e não como uma declaração inicial de estabelecimento da aliança. O coração do Deuteronômio é, segundo a definição que o próprio livro dá de si mesmo, a Torá. Esta é a lei, está lá no Deuteronômio 4, 44. Moisés escreveu esta lei, Deuteronômio 31, versículo 9. Lerás esta lei, Deuteronômio 31, versículo 11. O livro desta lei, Deuteronômio 28, versículo 61. Essas e outras expressões do gênero indicam claramente como ao centro do último livro do Pentateuco encontra-se o conceito da Torá, a revelação já fixada, definitivamente e com autoridade, no livro dado pelo Senhor a Israel. Com relação ao conceito de Torá, ajuda-nos a compreender melhor o seu significado e, consequentemente, o significado do Deuteronômio. Assim, a definição proposta por Von Rad para retornar a expressão a Torá, com a qual o Deuteronômio define-se a si mesmo, é evidente que a nossa palavra lei não lhe pode ser uma tradução adequada, porque não colheria o seu significado teológico. O termo Torá, assim como é utilizado no Deuteronômio, indica a totalidade da intervenção de Javé, que se manifesta ao povo judeu, ao povo de Israel, a sua vontade, a favor
do povo de Israel. Pode-se traduzi-la, portanto, como uma expressão igualmente genérica, como manifestação da vontade. Na legislação deuteronômica, o humanismo encontra-se em um estágio de desenvolvimento bastante avançado, especialmente no tocante ao necessitado. Devedores, servos, escravos, fugitivos, estrangeiros, residentes, órfãos, viúvas, levitas, bem como animais e até mesmo criminosos condenados. Normas humanitárias podem ser encontradas ao longo do Pentateuco, mas elas são mais alargadas pelos legisladores do Deuteronômio. Caracteristicamente, Deuteronômio 10, versículo 19, cita o dever de se tratar com amor o estrangeiro, entre os deveres de Israel, no mesmo contexto do amor e do serviço ao próprio Deus. Como ocorre em outras partes do Pentateuco, o Deuteronômio recorda que os deveres humanitários para com os necessitados baseia-se no fato de Israel ter passado por igual experiência de privação. Meus amados irmãos e irmãs, é assim que nós concluímos este pequeno estudo do texto, do livro do Deuteronômio. Aqui nós não queremos esgotar toda a riqueza do livro, mas nós queremos suscitar em você curiosidades, vontade de pegar agora a Bíblia e ler todo o livro com base nessas chaves de leitura, mas sem esquecer a grande oração do povo de Israel, que é convidado por este belíssimo livro. Shema Israel, escuta Israel. Amados irmãos e irmãs, nós devemos criar a necessidade de se parar para escutar a Deus, assim como o povo de Israel. Escuta Israel, Javé teu Deus vai falar. Escuta Israel, Javé teu Deus vai falar. Fala, Senhor Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor Javé, Israel quer te escutar. Senhor Deus de amor e de bondade, a partir do livro do Deuteronômio, nós podemos ter conhecimento da Tua vontade para com cada um de nós. Faz, Senhor, que possamos trazer no nosso coração esta lei e que ela seja interpretada, atualizada com ousadia, para que possamos, amado Deus, amado Senhor, para que possamos dar respostas aos problemas, para as indagações, os questionamentos atuais. Senhor, cria em nós um coração puro, um coração que saiba escutar a Tua palavra e que possamos, Senhor, no dia a dia, não fazer a nossa palavra, mas a Tua palavra em nossa vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, acenda uma luz, seja luz.